Nos últimos anos eu tenho me dedicado a trabalhar com o Tribunal do Júri. Nos últimos 2 anos foram mais de 30 casos em todas as regiões do país. E a gente tem visto algo muito tradicional, como a gente vê agora aqui o Evandro Lins e Silva, o caso Doc Street, em que trabalhava com uma lógica analógica do direito. A principal ferramenta de gênios como Evandro Lins e Silva era uma velha máquina de escrever, Olivetti, e o recurso probatório era muito pequeno. Mas quando a gente pensa no momento atual, a gente vê um júri completamente diferente, cheio de possibilidades e de desafios. Num mundo que mudou completamente e que muda aceleradamente, tratando tudo como dado, como informação, cada vez mais difícil de lidar e sendo um desafio para a advocacia. Em alguns dos casos que a gente trabalha, nos deparamos com números incríveis de provas digitais e eu queria trazer um exemplo para vocês dessas provas em um caso que vai parecer até banal, mas que eu acredito que seja importante da gente pensar sobre. Acho que quase todo mundo aqui, eu imagino que todo mundo tenha uma conexão com a Netflix. Em um dos casos que a gente trabalha, o réu diz no seu testemunho que ele estava em casa assistindo Netflix. E a promotoria, duvidando do fato, resolve então solicitar ao juiz que oficiasse a Netflix para que respondesse se isso era verdade ou não. A Netflix é assistida geralmente através de uma televisão. Essa televisão está conectada à rede. E se está conectada à rede, ela gera um número de IP. Assim como o computador, assim como o celular, assim como qualquer elemento eletrônico conectado à rede. E através de um IP, a gente consegue saber aonde isso está. Inclusive, foi possível saber a localidade, o tempo em que o Netflix ficou ligado, é possível perceber se a pessoa estava ou não assistindo, e ainda foi possível verificar o mau gosto que o réu tinha sobre filmes. Parece uma coisa banal, tão banal quanto aquilo que todo mundo está olhando, aquilo que todo mundo carrega hoje, todos os dias no bolso. Eu aposto que absolutamente todo mundo andou com isso o dia inteiro no seu bolso, produzindo dados que são relevantes para dentro do processo penal. E a pergunta que eu faço é: quantos de nós estamos atentos para poder captar esse tipo de prova? Quantas oportunidades são perdidas dentro do processo penal por pura e simples ignorância? E não é uma ignorância do mal, é um desconhecimento. Há uma aceleração muito grande da tecnologia. É impossível correr atrás de tudo isso. Mas como fazer, então? Nós, dentro da Lolta, temos 3 premissas básicas para trabalhar com isso. E é o que nós oferecemos, que é uma equipe multidisciplinar. Gente da área da tecnologia, gente da área da engenharia, gente da área da comunicação, que não precisa estar dentro do teu escritório, porque é uma estrutura caríssima de manter, mas capaz de te dar apoio técnico para trabalhar com possibilidades imensas que hoje não são percebidas ou são pouco exploradas. Transformando dados absolutamente técnicos, complexos, difíceis e numerosos, com uma comunicação estratégia numa informação acessível e didática, seja para um magistrado togado ou seja para um jurado leigo no Tribunal do Júri. É isso que nós da Lolta, unindo o Estúdio Melier, do qual eu sou fundador, e a View 3D, vocês já devem ter visto 3D por aí em vários lugares, caso Kiss, por exemplo, que a gente acabou de mostrar aqui, eu estive na Kiss também, nós criamos a Lolta, trazendo inteligência, tecnologia e comunicação jurídica para os escritórios de advocacia poderem pensar naquilo que importa, que é o mercado jurídico. Vou trazer um exemplo aqui para vocês de um caso comum. Hoje em dia a gente vê muitos processos com herbs. Quando a gente vê, por exemplo, uma herb, ela vai vir numa tabela de Excel, quando vem, com milhares e milhares de linhas, porque afinal de contas a gente faz ligação, atrás de ligação, atrás de ligação, são muitos telefones. E como é que a gente pega esse emaranhado de informação, aliás, esse emaranhado de dados, ainda não é uma informação, é só um dado. O que importa, o que não importa, como trabalhar, como filtrar, como transformar isso numa narrativa lógica.
fazendo com que a gente consiga percorrer caminhos que o réu, que as testemunhas, que todos os partícipes daquele caso fizeram, transformando isso numa informação acessível e prática para quem quer que esteja analisando. Ou quando a gente pega um processo inteiro. Eu trabalho muito com o Tribunal do Júri, onde eu mais me dedico dentro da empresa, e o Tribunal do Júri é um sonho de consumo para toda a advocacia criminal, ou pelo menos para grande parte dela. Mas é um lugar de temor. Eu vou dizer para vocês que falar para 2.000 pessoas aqui assim é complicado, falar para 7 jurados também é. Mas a gente consegue criar toda uma narrativa lógica, organizada, da forma como eu estou fazendo aqui, trazendo todas as provas da denúncia, do inquérito, testemunhos, no minuto exato, ponto a ponto, ligando com todos os laudos e criando narrativas que são difíceis de explicar usando palavras. Que talvez Evandro Lins e Silva tivesse dificuldade de fazer, mas que hoje a gente consegue reproduzir. Inclusive mostrando que um tiro nas costas pode ser um tiro acidental. Todo esse poder pode se somar a uma oratória forte que a advocacia já carrega, já tem por tradição. A gente quer apoiar nesse espaço de dificuldade que é a tecnologia, que é a informação, que é a formação de dados em escala catastrófica que nós temos hoje em dia. A advocacia não está só. Nós queremos ser essa referência, estamos fazendo isso no Brasil inteiro e queremos ser para vocês. Quem tiver casos, quiser consultoria, quiser conhecer, estamos à disposição, sem nenhum tipo de compromisso. A gente tem muita possibilidade para ajudar a advocacia.